Bom dia a todos. Tenhamos aqui uma boa manhã de estudos. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aí pelo canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. E nós hoje iniciamos, sempre aos quartos sábados, né, do mês, o estudo da obra de André Luiz, né? Você que está nos acompanhando pela internet, apareceu aqui esse vídeo assim sem saber quem é André Luiz, foi digitar por um primo, por um irmão chamado André Luiz e caiu aqui. Você provavelmente não veio por acaso não. Então talvez seja interessante você continuar conosco aí, acompanharmos-nos aqui para mais detalhes. Talvez lhe preste este vídeo para grandes esclarecimentos, né? Então, a pergunta inicial que nós fazemos para esse primeiro estudo é: qual a importância dos estudos da obra de André Luiz no mundo atual? Que importância tem esta obra para o mundo atual? Será que é pretensão demais nossa, espíritas, achar que ela tem importância? Será? Para entendermos e darmos seguimento, resposta a essa pergunta, eu voltarei 162 anos na história e alguns meses. Voltarei precisamente ao dia 18 de abril de 1857. No dia 18 de abril de 1857, nós temos o lançamento na França daquela que será ainda reconhecida como uma das grandes revoluções da humanidade e da ciência. O lançamento do Livro dos Espíritos. A ciência tem como objetivo o estudo do que nos cerca, da matéria, do mundo natural que nos cerca. E este livro veio nos revelar um mundo natural muito maior, muito mais belo e ao mesmo tempo complexo do que imaginávamos. Porque através do Livro dos Espíritos, nós descobrimos que enquanto aqui, neste orbe, com a matéria palpável ao nosso alcance, explorando este mundo com os nossos recursos sensitivos, visão, o tato, a audição, nós estamos do lado da ínfima parte do que existe. Este livro, o Livro dos Espíritos, veio nos mostrar que o universo é muito mais amplo. Veio nos mostrar que somos seres espirituais, viajores, e estamos aqui de passagem. Ele nos trouxe informações importantes da constituição deste mundo espiritual, dos seus seres que lá habitam, qual a interação que eles têm entre si, qual a interação que eles têm com o plano material. Mas ele nos trouxe algo muito maior. Ele nos trouxe um significado, um propósito para a vivência do ser humano e a resposta para uma questão filosófica importante que até então havia apenas especulações. Qual a finalidade da nossa vida? Existe um propósito? Existe um sentido?
Este livro, então, ele demonstra que não somos apenas corpos de carne transitando entre o berço e o túmulo, que a nossa pátria, a nossa casa é o plano espiritual. Somos apenas viajores que aqui voltamos quantas vezes forem necessárias para nos humanizarmos. Não é angelizarmos não, porque estamos longe disso ainda. Sermos seres melhores. Trabalharmos as vicissitudes para alcançarmos as virtudes. E, pela primeira vez na história, este livro apresentava então uma doutrina com profundas repercussões filosóficas, científicas e religiosas. Pela primeira vez, o lado metafísico ele é apresentado de uma forma puramente empírica e revelada por experimentos e fatos que se iniciam com as mesas girantes e que dão continuidade nos seus trabalhos. Kardec, o codificador dessa nova doutrina, pelo processo daqueles indivíduos que atuam como médiums, que esse plano se manifesta com o nosso plano. Para que ele se manifeste, é utilizado esses médiuns. Das simples mesas girantes, então, há uma evolução para estes indivíduos através das suas psicografias e psicofonias, os chamados médiuns. Descobrimos, então, que as leis do mundo natural, já conhecemos muitas delas, né, na biologia, na física, na astrofísica, na química, elas também são integradas por leis morais. E olha só que coisa interessante, porque ainda presos à matéria, achamos que as leis naturais são exclusivamente ligadas ao estudo da matéria. Mas o Espiritismo nos veio trazer essa visão de que as leis morais, elas são leis irrefutáveis e imutáveis. Elas existem, estão lá. E têm repercussões significativas no nosso destino e no nosso futuro. A maneira com que comportamos aqui, no aspecto ético, moral, conosco mesmo e com o próximo, terá profundo impacto na nossa vida futura. Profundo impacto. Kardec, então, teve a humildade de entender que a revelação de que a consciência sobrevive após a morte, a individualidade sobrevive após a morte, e nós continuamos numa viagem contínua de progresso, de evolução, é extremamente importante. Mais uma vez, pelos métodos, pelos fatos, Kardec, o Espiritismo vence a morte através da metodologia desenvolvida por Kardec, de análise dos fatos, do experimento, do observável, e multicêntrico, o que é interessante porque segue princípios da ciência. Quando você tem experimentos sendo realizados em vários locais ao mesmo tempo, o mesmo experimento com o mesmo resultado, você reforça a sua hipótese. Percebem? E o que o Kardec faz com a sua metodologia multicêntrica, utilizando vários centros, vários locais, com vários médiuns, com a mesma manifestação da mesma consciência, expressando-se de forma semelhante ou quase idêntica, demonstra que a nossa consciência, ela realmente sobrevive após a morte.
Nem sempre paramos para pensar sobre isso enquanto espíritas. E eu não sei se já aconteceu com vocês, de pessoas que não são espíritas, nos perguntarem, escuta, como é que um médico como você, como um advogado, como um biólogo, como um engenheiro como você pode acreditar nisso? Aí eu respondo para eles, os fatos. Aí eles me perguntam, que fatos? Bom, se estão lá em casa, eu os levo até a biblioteca, onde eu coleciono alguns livros de desencarnados, mensagens de desencarnados. São vários livros de Chico Xavier. E cada um desse livro, há lá um depoimento com nomes, localidades, detalhes de uma vivência que são impossíveis àquele indivíduo que estava lá em Uberaba, lá em Pedro Leopoldo, recebeu uma família do Nordeste, chegou lá sem avisar, ele ter conhecimento daquilo. O que aquelas mensagens estão dizendo? Aquelas mensagens estão nos dando traços de uma personalidade, de um comportamento, de uma vivência enquanto material de um indivíduo que não está mais aqui. Quando o CERN testa uma partícula lá para detectá-la, eles veem a partícula diretamente? Não. Eles veem traços da partícula. O traço que ela deixa, o arco que ela faz, a velocidade que ela faz. E ali, por fórmulas complexas, eles sabem determinar que partícula é. Assim como as partículas, lá no acelerador de partículas, deixam seus traços, nós humanos também deixamos, enquanto vivemos, traços específicos, impressões digitais únicas. E estas psicografias, esses livros do Chico, ainda serão, já foram, um trabalho do Alexander, de Juiz de Fora, estudados, mostrando que são dados, sim, utilizados validamente na ciência, porque são refutáveis, ou seja, são capazes de refutabilidade, de serem confirmados como verdadeiros ou não. Eu já tive experiências com respeito a dados assim pessoais, enquanto atuando dentro da medicina. Certa feita, recebo uma paciente com seu filho deitado, fazendo exames, 4 anos, e eu a perguntei, a senhora só tem ele? E ela me responde, não, doutor, eu sou mãe de 2, mas só tenho ele no momento. Mas só tenho ele. Eu sou mãe de 2, mas só tenho ele. O que ela está me dizendo? Ou que ela teve um filho que faleceu, ou que talvez ela tenha adotado um filho. Seria uma outra possibilidade, menos provável. Eu fiquei em silêncio breve e perguntei para ela, depois de um certo tempo, a senhora adotou? Ela falou, não, eu tive um filho e perdi um filho. E eu perdi, doutor, de forma inesperada. Aos 9 meses de idade, morte súbita. A dor foi gigantesca, doutor. Eu fiz um intervalo um pouco maior e perguntei, a senhora já fez o luto? Sim, já fiz o luto e sei que ele está bem. E aí vai uma característica dos espíritas, né? Nós somos céticos. Quando ela falou que sabia que ele estava bem, eu arregalei o olho para ela e perguntei, como a senhora sabe? Ela não sabia que eu era espírita. Como a senhora sabe? Ah, doutora, é uma história longa que eu vou encurtar para vocês. Ela é evangélica, família toda evangélica. Uma amiga disse que um médico perto de Goiânia recebia carta de mortos. Chegou, comunicou ao esposo. O esposo falou, não, nem pensar, nós não vamos lá não. Não vamos. Quem manda em casa, o homem ou a mulher? A mulher. Ela levanta num sábado de madrugada, apronta, e fala, estou indo. Para onde? Para o médium. Não vai. Vou só. Espera aí que eu vou com você. Pronto, rápido e foi. Chegaram lá, muitos casais, foram lendo ali, mensagem, nada de chamá-la, mas chamava. Ela sentou, e ela me contou a carta, que é bem curtinha, e eu vou relatar para vocês.
ela tinha dado só o nome dela, do esposo não. Só o nome dela. Querida mamãe, eu vou simular os nomes aqui. Querida mamãe Fátima, querido papai Geraldo. Perguntei para ela, só disse o nome de quem lá? Só o meu, doutor. A carta continua, doutor. Foi tudo muito rápido. Eu não sei por que eu estou aqui. Eu estou com a minha vovó Geralda e com o bispo Antônio Marcos. Eles me trouxeram aqui e eu estou bem. Mas estou muito cansado ainda e não vou poder ficar muito tempo. Aquela foto que a senhora tem na segunda gaveta e quer colocar na sala, a senhora coloque, mas não com tristeza, com alegria e tendo o amor em mente que a senhora sempre teve no coração por mim. Eu estou vivo e estou bem. Do seu, sempre seu, Bernardo. Vocês entenderam? Qual a chance do médium, que não sabia que aquela senhora ia se deslocar para lá, saber o nome do pai, nome composto do bisavô, da avó e o próprio nome, e da foto? Cada ser humano, quando vivenciando as paisagens terrestres, ele deixa traços, como aquele elétron, em 1899, que foi achado na câmara de gás. E esses traços estão ali, na psicografia. É por isso que nós acreditamos na manutenção da consciência após a morte, porque nós acreditamos em fatos. E Kardec, compreendendo a profundidade disso, vendo a necessidade de explorar a fundo as questões morais e, através da ação dos amigos espirituais, espíritos da codificação, uma pleiade de espíritos comandados pelo Espírito da Verdade, segue a sua obra com os demais livros da codificação formando o Pentateuco. Então ali estava fundado um novo edifício na face da Terra, com grandes repercussões. Um edifício imenso, enorme. E vocês já viram essas obras, o que elas precisam de profundidade para se apoiarem? Já viram uma obra gigantesca dessa? As barras de concreto que descem, a profundidade de 15, 20 metros, às vezes, até bater lá na rocha, lá embaixo, para ter sustentação. Este foi o primeiro trabalho de Kardec. No livro Obras Póstumas, após a morte de Kardec, há uma manifestação do Espírito de Verdade, dizendo, olha, você precisa continuar sua obra. Você vai ter que voltar para continuar sua obra. Sim, porque embora Kardec tenha a contribuição de vários amigos, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany, entre outros, que continuaram naquele instante a obra, aquela obra era apenas a base do edifício. Um edifício não é feito só com seus pilares, suas lajes. Ele precisa dos seus cômodos, da sua alvenaria. Uma ciência não é feita só por livros iniciais, de quando a ciência começa a se desabrochar. Uma ciência é feita por pesquisas, por demais livros que depois completam a obra. É assim em qualquer área, na biologia, na química, na física, etc. Sociologia. O Espiritismo estava pronto ali? Não. E o próprio Kardec avisou. O Espiritismo começa agora, mas ele precisa se desenvolver e a sua obra precisa crescer. Precisa ter corpo. E aí surge este grande mineiro, simples, mas absurdamente rico espiritualmente, em gentileza. Surge então Chico Xavier,
Surge então Chico Xavier no começo do século XX. E o que Chico faz? Ele nos deixa uma obra, mais de 520 livros no momento. Existem alguns livros a mais para serem publicados. E o que ele faz? Ele preenche os cômodos desse edifício. Faltam ainda outros cômodos? Muitos andares. Mas muitos deles, agora sim, foram preenchidos por Chico Xavier. Porque o Espiritismo é a ciência que estuda o plano espiritual, os espíritos que lá estão, a inter-relação entre eles e o plano material. E o que a obra de Chico Xavier nos traz é o estudo desse plano espiritual, destas leis, com suas leis, em detalhes. E aí se encaixa a obra de André Luiz. A obra de André Luiz, um médico, ex-médico, desencarnado, portanto um cientista, não é uma obra narrativa, não é uma revistinha de fotonovela que ele vai contar fofoquinhas do plano espiritual, não. A obra de André Luiz, desse espírito, é profunda em detalhes sobre o plano espiritual. A constituição deste plano espiritual, suas leis, qual é a interação desse plano com o nosso plano? Como é que isso se dá? Então, André Luiz vem nos trazer detalhes impressionantes da trajetória após a morte de indivíduos que aqui viveram, seus dramas, suas dores, completando o ressignificado que a doutrina espírita dá ao ser, ao sofrimento e à dor. Uma obra, inclusive, de Leon Denis. Na obra de André Luiz, todas as palavras, assim como muito também de Emmanuel, né, que a gente percebe isso, todas as palavras têm um significado e têm sua importância. Elas estão ali e tem que ser aquela palavra. Toda a frase, ela tem o seu potencial de reflexão profunda, implicações profundas. Então, a obra de André Luiz, são 13 livros contando a vida espiritual, é uma obra que vai nos dar a riqueza da criação divina. Vai nos mostrar o quão grandioso é esse Criador, essa inteligência primária, e o quanto Ele espera de nós para fazermos parte de sua criação. Porque aí há também uma outra implicação da obra de André Luiz. A primeira, como eu já disse, é então de nos dizer que o mundo espiritual é real. Ele não é feito com uma nuvenzinha que você fica pulando de nuvem para lá, igual um cordeirinho, certo? Um gramado extenso, verdinho, se andando de roupinha branca, flutuando. O mundo espiritual, ele é real. E para você que nos está acompanhando, é a primeira palestra, talvez sua espírita, esse é um diferencial da doutrina espírita. Porque o plano metafísico no espiritismo é substancializado. Ele é material também. Ele deixa de ser uma quimera e passa a ser uma realidade palpável, mas ainda não palpável ou tão palpável pela nossa ciência. Mas ele é real. Então, no mundo espiritual, o indivíduo come, ele dorme, tem lago, tem rios, tem cidades. Agora você imagina
Quantos milhares de indivíduos desencarnaram nesse momento, nesse minuto? Mas desencarnaram aonde? Em Hong Kong, no interior de Goiás, lá no Amazonas, no interior da África, na China, Nova York, São Paulo. Acabaram de desencarnar, nesse instante. Aí vão chegar lá num grande jardim, falando que língua? Uma língua só? Tem intérprete lá, tem iPhone com Wi-Fi com intérprete? Como é que é isso? André Luiz vem nos demonstrar o quê? Que existem uma gama de locais reais, palpáveis, de cidades, em planos diferentes, próximo à órbita terrestre, que vão receber esses indivíduos. Então nós temos as cidades espirituais, nós temos as colônias espirituais, próximo a Hong Kong, São Paulo, Santos, Brasília, e elas se assemelham à própria cidade. Na realidade, as cidades que se assemelham a elas, mas é isso que ocorre. Recebendo as pessoas com seus costumes, com sua língua. A vida continua no plano espiritual. E lá nós somos recebidos em algo que é o nosso próprio lar daqui. Nós continuamos sendo os mesmos, com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes, só que sem o corpo. E isso André Luiz vem nos trazer. Então, primeiro, o plano espiritual como um plano real, palpável e material. Esse é o grande legado da obra de André Luiz, um dos grandes legados. O segundo legado, que eu acho extremamente importante, ele vem nos dar uma amplitude ainda maior da finalidade, do propósito de nossa existência. Repassando rapidamente isso na história da humanidade, lá nos gregos, o propósito da existência, a finalidade da existência, era você viver dentro daquilo que lhe foi dado, dentro do seu lugar hierárquico. Escravo era escravo, senhor era senhor, e assim vai, animal era animal. Ele tinha que cumprir o seu papel. E na sua morte, fundir-se com o cosmos em ordem e harmônico. Isso é muito visto nos estoicos, né? Viver o aqui, o agora, esquecer do passado, esquecer do futuro, e vivemos o aqui e o agora. E a finalidade, viver da melhor forma possível e termos, após a morte, essa fusão com o todo, mas perdendo nossa individualidade. Vêm as religiões judaico-cristãs e falam, não, o propósito da vida é outro. O propósito da vida é a vivência eterna no plano espiritual. Você conserva a sua individualidade. Mas as reinterpretações são muitas, e o homem às vezes pega a letra e faz dela um uso inapropriado, não vê o espírito que está ali. Os dogmas vêm. Então você vai sim para a eternidade, mas vai para o céu ou para o inferno. Qual mãe que tem um filho contraventor, que infelizmente está em situação delicada, desencarna e quer vê-lo eternamente no inferno? Quem vai acreditar nisso nos nossos dias? A finalidade e o propósito que nos dá a doutrina espírita é muito mais profunda. Ela vem nos dizer o seguinte, olha, você sim, é um ser espiritual. Você continua a existir no plano espiritual. Mas a finalidade aqui é outra. É você tornar-se um Deus conosco. Com aqueles que já são deuses. Vós sois deuses. E participarmos como co-criadores maiores desse processo. E isso é maravilhoso, porque quando você já tem a sensibilidade de entender isso,
trazer do intelecto para o coração, você consegue vivenciar isso de uma plenitude, com alegria muito grande. Saber que a morte é simplesmente uma passagem, é uma porta, são viajores dentro da eternidade. E o terceiro aspecto muito importante na obra de André Luiz é o das revelações científicas. Este é muito bem explorado, inclusive dentro das AMES. Eu sugiro vocês que procurem algumas palestras, doutora Marlene Nobre, por exemplo, entre outros amigos da AME, que vão explorar muito essa questão. Está bem presente nas obras de André Luiz. Mas elas muitas vezes são o tópico principal dos estudos, daquele parágrafo. Porque muitos apontamentos feitos por André Luiz somente agora ou recentemente foram confirmados pela ciência. E há muito mais a ser confirmado. Muito mais. Em todas as áreas que ele deixou por lá. E esta obra, então, ela vem num momento importante em que a humanidade sempre passou por fases de transformação, não é a primeira vez que isso ocorre, sempre aconteceu, mas nos dias atuais, de alguns dezenas de anos para cá, de uma forma muito mais intensa. O homem descobriu que pode destruir todo o planeta, gente. Ele tem potencial de armas para destruir tudo. E isso leva a um grau de insegurança e ao mesmo tempo de reflexão muito grande. E o que a gente percebe hoje é que o planeta realmente vive momentos importantes. A gente sente, não sei se vocês percebem isso, está no ar, que a gente está fazendo parte de alguma coisa importante, de transição, aí chamam de transição planetária. Mas como a foto está dizendo aí, é uma transição, é uma transformação que ocorre principalmente dentro de nós. E é fácil de entendermos por que ela ocorre. O indivíduo vem, vive dentro do paradigma materialista entre o berço e o túmulo, desencarna, vai para o mundo espiritual, tem contato com uma realidade depois de um certo tempo de dormência por lá, psíquica, vamos dizer assim. Ele acorda para a realidade e fala: meu Deus, eu sou um ser espiritual. Aí reencarna de novo, vive dentro do paradigma materialista de novo, volta. Vocês entenderam o que ocorre? Aí o indivíduo nasce novamente, depois de um certo tempo, quarta, quinta reencarnação nesse processo. O que ele sente? Falta de algo. Está faltando alguma coisa. Está faltando um sentido para isso tudo aqui. Mas ele não sabe o que está sentindo, porque ele não consegue ainda se ver nesse processo de estar vivendo a matéria, vivendo o plano espiritual, vivendo a matéria. Qual o sentido para isso tudo? E ele já não aceita mais as urgências, aquilo que é ditado: olha, vivo o aqui, o agora, carpe diem, um amor fati. Vamos aceitar a realidade como ela é, independente de como ela é, mas vivo aqui agora e vivo intensamente. Aí ele olha para aquilo, a família seguindo isso, o irmão seguindo isso, ele fala: parece que isso não me serve mais não. Ele tem essa sensação interior. Nós aqui, certamente, por estarmos nessa sala, temos essa sensação. Isso nos serve? Isso nos preenche? Provavelmente não. Assim como muitos irmãozinhos que estão aí. Ele já se questiona do sentido da vida. Ele precisa encontrar uma tábua para se segurar. Muitas vezes não é só a tábua da religião dogmática oferecida, a salvação oferecida pela religião dogmática. Embora aqui nós não estamos dizendo que uma religião seja melhor que a outra, porque as religiões, as melhores religiões, qual é a melhor religião? É aquela que o indivíduo se sente bem e faz essa ligação com o plano espiritual, ressignifica a sua vida.
Mas nesse aspecto surge então a doutrina espírita, esse legado maravilhoso, surge a obra de Chico, surgem as obras de André Luiz e nos dão a possibilidade, àqueles que têm a sensibilidade, do ressignificado da vida. São indivíduos hoje que fazem uma viagem da introspecção, da solidão. A depressão hoje é um mal, é uma pandemia presente em todos os lugares do mundo. E muitas vezes nós associamos, muitas vezes não, quase sempre associamos a depressão com uma coisa ruim, não é isso? Pois é, mas pode ser o momento de despertar do indivíduo. O momento que ele sofre a desilusão, sofre o rompimento do ego, de servir a si próprio e passa a ver um sentido maior na vida. Falou, isso aqui não pode ser só isso. Deve ter alguma coisa a mais. E ele vai então nessa viagem solitário, dentro do deserto. Vai em direção ao Pai. Lugar que ele está só, nu, diante do Pai. E é ali que ele busca o sentido da vida. O deserto é uma figura muito utilizada no Velho, no Novo Testamento. O deserto significa a interiorização, a análise de si próprio, da vigília, da procura. O deserto significa a procura da transcendência. Dar um ressignificado à nossa existência e à nossa passagem por aqui. E é interessante nós observarmos que enquanto lá fora muitos já têm essa sensibilidade, daí a gente vê tanto o afloramento das doenças, dos transtornos mentais, das psicopatologias, dos consultórios de psiquiatria, de psicologia, porque o indivíduo ele está nesse processo de desilusão. Alguém aqui sofre quando está iludido? Não. Mas a desilusão é grande. Aquela criança que descobre que o pai ou a mãe não são super-heróis, né? A gente murcha, fica triste durante 2 dias. Meu pai é um ser humano comum. Desilusão, dói, machuca. E nós achamos que a humanidade está andando para trás. Não. Quando realmente nos identificamos enquanto seres espirituais, na romaria espiritual, um ser integral espiritual, este é o processo de crescimento espiritual. Não estamos aqui dizendo que um indivíduo com depressão, o familiar não deve procurar um médico, uma orientação médica. Sim, deve, e deve ser tratado. Mas a visão integral desse ser demonstra que muitas vezes esse é um processo de crescimento espiritual. Da libertação do eu. Da famosa data limite. Eu gosto de falar isso em palestra. E sim, existe uma data limite individual para cada um. O dia que você cansar de viver a matéria, de alimentar o seu ego, o seu egoísmo, o seu orgulho, essa é a data limite para cada um de nós. Pode ser daqui 300 anos, pode ser amanhã, pode ser hoje de manhã, pode ter sido ontem. Cada um tem sua data limite. Mas, como eu estava dizendo, é interessante, lá fora esse processo já ocorre internamente. E o que ocorre, por exemplo, com a ciência? Olha o que nos diz, em 1971, no Pinga Fogo, Chico Xavier. Todo mundo conhece esse programa, né? O que foi a apresentação do Espiritismo no cenário nacional, né? E ele nos diz assim:
Nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro intenso diante do universo. Então, nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Frase dita por Chico. Em 1971. O que quer dizer isso aqui? O Espiritismo nos demonstra o quê? Que o plano material é feito de quê? É um plano real? É. Ele é feito de quê? Matéria. O nosso revestimento do espírito é chamado de perispírito. É feito de quê? Matéria. Se a ciência estuda a matéria, onde que ela vai chegar? Percebem? Olha o que vai nos dizer André Luiz, e aí a importância da obra de André Luiz, nesses detalhes, nessas sutilezas. Olha o que nos diz André Luiz. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Então, se tem um inimigo que Kardec declarou ser e que o Espiritismo combate, é o materialismo. E é interessante como a partir do século XX a ciência veio avançando rapidamente nesse sentido, de desmaterializar a matéria. Através da física quântica, a matéria, de certa forma, deixa de ser o que é, passa a ser uma coisa mais incerta, núcleos energéticos. Hoje, pesquisas intensas ocorrem em busca de matérias que não conseguimos identificar, a matéria escura, a energia escura, porque Einstein demonstrou que a conversão de matéria em energia é possível. Então, observem que aquela frase lançada por Chico Xavier é uma realidade hoje. Então, enquanto o indivíduo internamente sofre a desilusão da matéria, a ciência também o sofre. É um processo da humanidade e de crescimento espiritual. E dentro desse contexto, Kardec nos ressalva, o Espiritismo foi a primeira ciência que estudou por métodos empíricos a interação do plano metafísico com o plano material, como nós vimos, até o presente. O estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No Espiritismo é inteiramente experimental, por experimento. Ou seja, o Espiritismo demonstrou que esta matéria que a ciência procura existe, ela está lá. Isso aqui é uma grande biblioteca em Dublin, na Irlanda. Tente entrar aí dentro, passar 2 anos aí para tentar achar a resposta para as seguintes perguntas: quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou e por qual finalidade? Tá bom, não vou te dar 2 anos não, vou te dar 10. Livros tem aí para você fazer isso, tá vendo? Será que nós vamos conseguir? Vamos juntar todos nós aqui, 10 anos cada um aí dentro, pesquisando esses livros. Nós vamos conseguir responder essas perguntas todas? Daí a importância dessa doutrina maravilhosa. A importância da sua presença hoje no plano, nesse momento tão grave e de tão significado, de ressignificado que damos à vida. Estas questões filosóficas profundas do ser humano há séculos
elas nos são respondidas pelo Espiritismo, integralmente, mas não respondidas de uma forma ao léu, de qualquer jeito, não, de uma forma lógica, estruturada, convincente, porque baseado em fatos, baseado em leis. Na Gênese, Kardec vai nos dizer: o Espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a certa distância, diz um: não posso ir mais longe. O outro prossegue e descobre um novo mundo. É isso. O Espiritismo é a descoberta desse novo mundo. André Luiz é a apresentação deste novo mundo em seus detalhes impressionantes. O instrumento utilizado pelo Espiritismo, ele se assemelha pouco aos instrumentos utilizados pela ciência materialista. A ciência ordinária que nós temos, comum. Nós temos a limitação dos nossos sentidos. Usamos para isso, então, a ampliação dos nossos sentidos através de instrumentos, telescópios potentes, microscópios, para ver o macro, para ver o micro. E isso alargou a nossa visão do mundo natural, esses microscópios. Já na doutrina espírita, já no processo de revelação da doutrina, o processo, a ferramenta, o instrumento de revelação desse novo mundo, aonde a ciência não chega, é a mediunidade. Então, aonde estiver ocorrendo uma reunião mediúnica autêntica, com expressão do plano espiritual no plano material, ali está ocorrendo um experimento espírita dessa ciência. Então, eu costumo dizer que a ciência espírita é uma das ciências mais ativas no plano terrestre, porque reuniões mediúnicas já ocorriam antigamente sem a presença do Espiritismo, que é essa manifestação, e hoje, através de Kardec, da doutrina, da sistematização desse processo, ela ocorre em vários locais do país e do mundo. É a ciência que mais experimento faz. Percebem isso? E essa obra, então, são 13 livros, né? É que nós convidamos vocês aqui. Nós hoje fizemos uma introdução, apenas uma introdução, para que compreendamos a importância desse processo, a importância dessa obra, da narrativa e dos estudos de André Luiz, no plano espiritual, nos narrando este novo horizonte. Muito mais amplo, que nos situa numa amplitude imensa, nos dizendo que aquilo que nós pensamos, por exemplo, tem importância fundamental, que eu atuo na mente de vocês, vocês atuam na minha mente aqui nesse instante, da humanidade toda aqui presente. Ele vai nos dizer que o mundo espiritual e essa materialidade, a matéria do mundo espiritual, ela é plástica aos pensamentos, e aí vai. É muito mais que ficção, porque aprofunda os potenciais de uma ficção sendo realidade. Então, o convite é que vocês estejam aqui conosco nesse estudo, porque aí nós vamos ver detalhes por detalhes, como foi dito na lição de Emmanuel, que a Márcia leu no início, que não foi ao ar aqui. Emmanuel nos dizendo, olha, estudar, destrinchar, analisar, pensar a respeito, né? A importância desses estudos. Einstein já nos dizia, né, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então a proposta aqui é de expansão consciencial. O estudo da obra de André Luiz te descortina novos horizontes e um mundo repleto de coisas mágicas, maravilhosas. Um mundo que realmente nós pertencemos, e não esse mundo aqui apenas material.
E para terminar, eu gostaria nesses próximos 2, 3 minutos contar uma passagem que a doutora Marlene Nobre nos cita. Ela teve um convívio extenso e muito próximo de Chico Xavier. E certa feita, ela faz a pergunta para o Chico: Chico, qual é essa relação entre a ciência e a religião, a razão e a fé? Qual é essa relação? E ela escuta uma frase que eu acho espetacular, como era de comum de Chico. Ela escuta a seguinte frase: a fé abre uma picada, a ciência passa por cima e constrói uma estrada. A fé leva mais longe aqueles que apenas têm fé. Você vai mais longe. E a ciência deixa de ser importante? Não. Características da revelação espírita, na Gênese, primeiro capítulo, Kardec vai nos colocar: os cientistas também são sacerdotes, que vêm nos antecipar verdades que às vezes não compreendemos, que às vezes não conhecemos. Então, aonde a fé vai primeiro, leva consigo a ciência, que permite que indivíduos com menos fé também lá cheguem. Então as duas não são díspares, elas trabalham para o Criador, em conjunto, em harmonia, e têm suas funções. O convite está estendido a todos vocês para nos acompanharem aqui, todo o quarto sábado do mês, presencialmente, e pelo canal do YouTube, nos acompanharem e estudarmos essa magnífica coleção, conhecendo então o mundo espiritual através de André Luiz. Obrigado a todos vocês, até a próxima.